Ei, irmãs, a paz, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, né? A Epístola aos Romanos. Agora capítulo 2, um capítulo também tremendo. Vamos estar aqui iniciando, fazendo a leitura do capítulo. Paulo começa assim: portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Paulo aqui, nesses primeiros versículos, ele vai confrontar uma classe que existia no meio, né, da igreja naquela época, e infelizmente essa classe permanece até hoje, e até nós mesmos, irmãs, nós temos que lutar todos os dias, todo momento, para a gente não cair e não ir para esse caminho, não entrar, né, nessa classe, não permitir que essa forma de pensar ela seja estabelecida na nossa mente. Que classe é essa, Lúcia? Que forma de pensar é essa? Um moralismo, sabe, amados? Um moralismo. A Bíblia, ela nos leva a ter um padrão de vida santo, né? O Espírito Santo, ele faz um processo de santificação na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Mas o Senhor não quer que a gente entre nesse padrão de moralismo. Que é isso? É quando eu julgo, considero todos que estão ao meu redor como pecadores, como pessoas impuras, como pessoas que são indignas da minha companhia, da minha fala, do meu olhar, né? Eu me considero uma pessoa tão santa que eu não posso andar, conversar com tais pessoas, porque são pessoas pecadoras. Tudo que ela faz é errado. Eu tenho uma facilidade imensa de apontar o erro do outro, mas sou extremamente paciente com os meus pecados. Não, os meus pecados têm o porquê. São justificáveis. Os meus pecados são justificáveis. Do outro é condenado. Do outro é condenável. O meu é justificável. Paulo aqui, ele vai confrontar o moralista, aquele que aponta o erro, o pecado de todos. O moralista é implacável com o pecado do outro. Esses consideravam suas condutas moralmente aplaudidas, mas Paulo vai confrontá-los. Paulo fala: você que julga, pratica as mesmas coisas. Paulo, ele fala isso. Nós estamos apontando o erro, o pecado do outro, condenando, julgando, mas nós praticamos a mesma coisa, nós também pecamos também. Paulo coloca o moralista e o pecador em um mesmo padrão. Ao julgarmos outra pessoa, apontamos um padrão fora de nós. E esse padrão condena a todos, não apenas o pecador, óbvio. Isto que você conhece, a justiça de Deus, evidenciada pelo fato de que você está julgando os outros, você não tem desculpa, porque no próprio ato de julgar você se condenou. O moralista se considera em um nível acima dos outros e por isso já estava pecando, pois era intolerante com o pecado dos outros, mas o dele era tolerável. Vamos todos ser julgados por Deus.
Paulo nos faz pensar, a partir do versículo 4, na bondade, na tolerância, na paciência de Deus. Então, reforçando aqui, Paulo aqui nessa epístola, ele nos exorta para que nós não entremos nesse padrão de moralismo, de sermos tão implacáveis com o pecado das pessoas e sermos condescendentes com o nosso. No meio mesmo da igreja, ali, havia, né, vai até acontecer isso, havia era um filósofo, ele era um dos mestres de Nero, eu esqueci agora o nome dele, e ele tinha um padrão de moral muito elevado, e muitas pessoas da sociedade o aplaudiam e o considerava como uma pessoa extremamente respeitável, porque ele era um moralista, ele defendia ali a moral, defendia os valores da família. Mas ele também tinha também atos e coisas também que eram condenadas, mas como que ninguém via, percebia, né? Ele foi totalmente condescendente com o pecado de Nero, né? Nero, ele mata a sua própria mãe, mas ele consegue arrumar justificativas para isso. Tá vendo como que o moralista, ele tem 2 pesos e 2 balanças, como diz o ditado? E para Deus não é assim. Não é assim, porque Deus, ele não olha só o nosso pecado visível. O olhar de Deus, ele penetra as profundezas mais ocultas do nosso ser. Os olhos de Deus profundem as entranhas da nossa alma. Nós não temos só pecados cometidos por ato. Quando Jesus vem, né, ali e ele se revela, ele traz esse conhecimento, não é só atos. Ele eleva o padrão, né? A lei, ela condenava atos. Jesus vem e ele eleva esse padrão, né? E fala dos pecados também ocultos, do pensar. Só de eu pensar ali em querer ficar com outro homem, só eu desejar na mente outro homem, eu já estou adulterando, eu que sou casada. Só de eu odiar, sabe, em silêncio uma pessoa e matá-la ali, né, nos meus pensamentos, eu ter ali aquele pensamento ali que é quase como se fosse um seriado, onde eu até mato, esquartejo aquela pessoa e várias vezes repito aquela cena e de várias formas eu mato aquela pessoa, eu já pequei. Então o padrão é elevado. Então o moralista, ele é aquele apontador de erro e de pecados da pessoa, mas aqueles pecados que são visíveis. Mas e os pecados que são ocultos, que ninguém sabe, porque nós não conseguimos entrar na mente das pessoas. E Paulo aqui no versículo, a partir do versículo 4, né, o Senhor, através da vida de Paulo, fala: ou despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em favor o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego.
porque para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo nos faz pensar, a partir do versículo 4, na bondade, tolerância e paciência de Deus. Podemos considerar a bondade de Deus para conosco em relação aos nossos pecados do passado. Né? Aqueles pecados que eu já cometi lá no passado. E Deus é tolerante, misericordioso, né? Nos perdoa. O juízo, a condenação que deveria vir sobre mim, Deus não a traz. A tolerância de Deus pode ser considerada a bondade de Deus para conosco em relação ao nosso pecado presente. Os pecados que eu cometo hoje, né? Mesmo eu estando, às vezes, né, destituída da glória ali de Deus, Deus não derrama a ira dele sobre mim. A paciência de Deus pode ser considerada a bondade de Deus para conosco em relação ao nosso pecado futuro, porque Deus sabe que eu vou pecar lá no futuro. E mesmo assim, Deus não traz a condenação e a ira dele sobre mim. Paulo considerava isso como riquezas, e essas riquezas podem ser medidas em 4 considerações. Primeira consideração, sua grandeza. Fazer mal a um grande homem é um grande erro, e Deus é o maior de todos, mas ele mostra misericórdia. Então, quando nós pecamos, nós estamos fazendo mal a um grande homem, que é Deus. Deus, ele é imenso. E mesmo assim, Deus mostra misericórdia para conosco. Sua onisciência, se alguém conhecesse todos os nossos pecados, teria misericórdia? Amadas, se alguém tivesse a capacidade de conhecer todos os pensamentos, mas é todos. Não é só o da agora, não é só porque a pessoa ganhou o poder de 1 minuto conseguir ler todos os seus pensamentos, não. Essa pessoa, ela ganhou o poder de conhecer todos os pensamentos que já passou pela sua mente até o dia de hoje. E os pensamentos que vão passar de hoje até o futuro. Será que essa pessoa teria misericórdia de você? Será que teria misericórdia de mim? Com certeza não teria. Não teria. Porque já passou tanta coisa horrível, irmãs, pela minha mente. Meu Deus. E passa, tem hora, coisas horríveis pela minha mente. E eu sei que vai passar ainda coisas horríveis pela minha mente. Porque é só pela graça, irmãs, só pela misericórdia do Senhor que nós estamos de pé, que nós nos mantemos. Porque é uma luta constante do espírito, do nosso espírito, querendo buscar se derramar cada dia mais aos pés do Senhor, e essa carne querendo cada dia mais se afastar do Senhor. Então, nessa luta, tem dia que nós estamos mais santas, mas tem dias, irmãs, que nós estamos horrendas. Glória a Deus que não é nesse dia que a ira do Senhor se derrama sobre as nossas vidas, porque Ele é muito misericordioso para conosco. Seu poder. Às vezes, os erros não são resolvidos porque estão fora do nosso alcance. Mas Deus é capaz de resolver todos os erros contra Ele. Ainda assim, Ele é rico em misericórdia. Vou ler aqui de novo. Às vezes, os erros não são resolvidos porque estão fora do nosso alcance. Mas Deus, Ele é capaz de resolver todos os erros. Tudo aquilo que de errado que nós fazemos, Deus é capaz de resolver. E ainda assim, Ele é rico em misericórdia para conosco. Mesmo nós errando, mesmo nós falhando, Ele é rico em misericórdia para conosco. O objeto de sua misericórdia, o mero homem, eu,
Será que teríamos misericórdia de uma formiga, irmã? Nós temos. Quantas vezes a gente está vendo ali a formiga naquela luta ali, carregando às vezes aquele negocinho, aquela filinha de formiga. O nosso prazer é ir lá e pisar, esmagar a formiga. E nós somos menores do que uma formiga diante da grandeza de Deus. Mas mesmo assim, nós sendo menores do que uma formiga, Deus tem misericórdia para conosco. Por que nós não temos misericórdia para com o nosso outro irmão que está ali fraco, que está ali lutando talvez contra a carne, cometendo talvez aqueles erros ali, porque não tem força, não consegue lutar contra aquilo. E nós estamos ali naquele peso do julgar em cima daquela pessoa. Paulo nos leva a pensar e nos perguntar: eu tenho verdadeiramente me arrependido dos meus pecados ou somente estou sentindo um remorso? Pois o verdadeiro arrependimento nos leva a uma nova vida em Cristo. Irmãs, isso é muito sério. Será que eu tenho verdadeiramente me arrependido quando eu erro, quando eu peco, eu verdadeiramente me arrependo? Ou eu só sinto remorso, aquela dor que me consome, que me dá vontade de desaparecer, minha vontade é de desaparecer, sumir? Porque foi o remorso que levou ali Judas a amarrar ali aquela corda, se enforcar. O que fez ali Caim, ele, fugir, desaparecer, se tornar ali um foragido. O remorso. Se o remorso, se você tem esse tipo de pensamentos, sentimentos, você está sentindo remorso. Mas se você se arrepende de verdade quando você peca e busca a partir daquele erro ter uma nova vida em Cristo, você busca a partir daquele dia conhecer mais a palavra do Senhor, vivê-la, buscá-la como padrão para a sua vida. E pede ao Espírito Santo para sondar a tua vida e te ajudar. Ser lâmpada, ser aquela lâmpada que ilumina o caminho que eu devo andar. Então você teve verdadeiramente um arrependimento. Paulo continua aqui na palavra, a partir do versículo 12 diz assim: assim, pois, todos os que pecaram, sem lei também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o Evangelho. Paulo aqui, quando Paulo fala do dia da ira de Deus, uma ilustração para entendermos isso é como se fosse um grande baú. E cada vez que pecamos é uma moeda que é jogada lá. Mas vai chegar um dia em que tudo isso irá ser revelado. Na primeira vinda de Cristo, conhecemos mais o seu caráter amoroso. Mas na segunda, o seu julgamento será revelado. Mas todo homem, mesmo aquele que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Cristo, ele já nasce com encravado sobre o que é o certo e o que é errado. Independente da cultura, ele já tem o certo. Mesmo aquele índio que vive no isolado lá da floresta, seu único contato ali com os animais e outros índios tão isolados como ele, nunca teve contato com civilização, vamos colocar assim. Ele tem gravado o que é o certo e o que é o errado. Porque Deus, irmãs, Deus
Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por mais que o pecado tenha corrompido, por mais que o pecado tenha nos afastado, ainda existe uma pequena essência ainda dentro de nós. Dentro do homem pecador. Nós, glória a Deus, que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus, todos os dias nesse caminhar, nesse processo de santificar, vai nos aproximando mais de Deus. E essa essência, cada dia mais, ela vai crescendo em nós. Mas Paulo fala e deixa muito frisado aqui sobre o dia da ira. Aonde que, como eu falei aqui, é como se fosse um baú. Esse baú, ele tá ali enchendo. Vai chegar um dia em que tudo que tá dentro desse baú vai ser derramado. A ira de Deus vai ser derramada. Vai vir o grande julgamento de Deus. Tem esse momento para isso, irmãos, não tem como. A humanidade não vai conseguir fugir desse grande dia. Às vezes ficam muitas pessoas pensando assim, eu não acredito não, tanta maldade nesse mundo e Deus não faz nada, Deus não intervém. Mas é por causa daquilo que nós lemos aqui, porque Deus ainda, Ele espera, Ele anseia pelo resgatar da humanidade. Por isso que a sua bondade, a sua tolerância e a sua paciência, ela tem prevalecido e se esticado. Deus, é como se Deus estivesse esticando essa bondade, essa tolerância e essa paciência, para que o número maior da humanidade possa ser alcançado. Mas vai chegar um dia em que a bondade, a tolerância e a paciência vai ter um fim. E quando chegar esse dia, irmãs, misericórdia daqueles que vão experimentar do derramar da ira de Deus. Amadas, espero que tenha falado no coração de vocês, que Deus abençoe todas nós através desse estudo maravilhoso e que possamos, através desse capítulo 2, olhar para dentro de nós e ver em qual posição eu estou. Eu estou sendo uma moralista ou eu sou uma cristã? Porque a cristã, ela olha para o próximo com o olhar de Deus. Se eu estou olhando para o próximo e só consigo enxergar erros, só consigo olhar defeitos, só consigo apontar defeitos, eu sou uma mera moralista. Mas se eu olho para o próximo, ainda que ali eu vejo um tronco torto, eu vejo um tronco ali quebrado, eu consigo ver ali que aquele tronco torto pode se tornar uma peça de madeira maravilhosa. Que Deus abençoe todas vocês. Qualquer dúvida pode mandar aí no meu privado que eu vou tentar estar respondendo. Um beijo, Deus abençoe todos vocês.